irmãos. Vamos orar para começarmos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui no dia do Senhor, o teu dia, o dia da sua ressurreição. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua maravilhosa salvação, pelo teu amor. Senhor Deus, nós te agradecemos por este dia de vida, pelo pão de cada dia. Abençoa-nos, Senhor, nesta manhã, que possamos aprender mais de ti. Senhor Deus, nos abençoe também no culto, que possamos honrar e glorificar o teu nome com um puro e sincero coração. Deus eterno, nós te agradecemos por tudo. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmãos, vamos iniciar uma minissérie, né? Não chega a ser uma série. São poucas aulas, então, no mínimo 2, no máximo, eu não sei, que aí também a gente, né, vai vendo como é que faz. Então, sobre liberdade cristã, tá bom? Eu consultei algumas literaturas, o Tratado do Martinho Lutero sobre liberdade cristã, e um outro material também do Ranieri Menezes, umas lições para a Escola Bíblica Dominical, tá? Então, nós vamos falar sobre liberdade cristã. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia. Vamos começar lendo um texto que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 19. Quem encontrar pode ler, por favor. Obrigado. Então, aqui, a gente percebe que o apóstolo Paulo, né, ele está falando, sendo livre para com todos, né? Ele menciona liberdade, ele se diz livre, mas no mesmo versículo ele se diz servo de todos, tá? Então, nós temos aí uma declaração, né, paradoxal sobre liberdade, tá? O Martinho Lutero ele vai construir, né, o seu tratado sobre esse versículo. Então ele propõe, né, um paradoxo, tá? Ele faz uma declaração, tem uma frase muito interessante do livro dele que gira em torno desse versículo, que diz assim: um cristão é senhor livre sobre todas as coisas e não está sujeito a ninguém. Um cristão é servidor de todas as coisas e sujeito a todos, tá? Então aqui o nosso desafio é entender esse paradoxo, tá? Como é que um cristão ele pode ser livre, mas ao mesmo tempo ele é um servo, né? Como é que a gente lida com essa declaração? Como podemos ser ao mesmo tempo donos de tudo e servos de todos, tá? Vamos ler mais alguns outros versículos? Vamos lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, tá? Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Quem encontrar pode ler, por favor. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Maravilha, obrigado. Então, mais uma vez aí nós temos o apóstolo Paulo, né, falando sobre liberdade, né, e pedindo aos irmãos para que eles não usem essa liberdade de maneira vã, tá? De maneira mesquinha, mas que eles sirvam uns aos outros em amor, tá? Então, temos aí mais uma vez liberdade e servidão, tá? Romanos 13, versículo 8. Tá? Vamos nesse texto também, que ele vai falar também dos mesmos conceitos. Tá? Quem encontrar pode ler, por favor. Romanos 13, versículo 8. Isso, obrigado. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Né? Seja livre, não deva nada a ninguém, mas ame, sirva. Né? Quem serve, cumpre a lei. Então, sobre esse versículo, tá, o Lutero ele diz assim: o amor é, pois, serviçal
e submete aquele em que está posto, tá? Então, quem ama, serve, e quem serve está sujeito a quem é servido, tá? Vamos lá em Gálatas, novamente Gálatas, capítulo 5, versículo 1, tá? Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Isso, obrigado. Então aí o apóstolo Paulo, ele exorta os irmãos a permanecerem livres e não voltar a ficarem debaixo de servidão, tá? É claro, eu não vou entrar aqui nos pormenores desse versículo, nem do texto, né? Mas a gente nota que Paulo está falando de liberdade, mas também está falando de servidão e de que precisamos ter cuidados, né, em relação a essa liberdade e a essa servidão. Tá? Então, ao longo do seu tratado, tá, o que acontece? Ele vai falar sobre o homem interior e o homem exterior, tá? Ele aqui lança mão do que nós já estudamos aqui, né, sobre a dicotomia humana, tá? Nós já estudamos isso em antropologia. Eu não sei se a doutrina é anterior a Lutero ou se é posterior, tá? Ou se começa com ele, tá? Mas ele faz uso da dicotomia para poder explicar a relação entre a liberdade e a servidão, tá? Para quem não lembra, né, a dicotomia humana define que o corpo e a alma são apresentados como substâncias distintas, mas as duas juntas, elas constituem o ser humano. Então, o ser humano ele é uma unidade, tá, constituído por duas substâncias, o corpo e a alma. Essa é uma definição que eu trouxe durante a aula de antropologia bíblica, que pertence ao Charles Hodge, tá? Ele que deu essa definição. Então, a alma, tá, é o homem interior, tá, que ele vai mencionar no seu livro, tá? É a substância espiritual. No livro ele chama de natureza espiritual, tá? A carne é o homem exterior, que é mencionado como a natureza corporal. Então o livro ele está dividido em duas partes, tá? A primeira parte ela trata do homem interior e a segunda vai tratar do homem exterior. Hoje nós vamos falar sobre o homem interior, né? Nós vamos falar do cristão como senhor livre, tá? É claro que vamos dar algumas pinceladas sobre o homem exterior, sobre o cristão como servo, tá? Mas nós vamos falar principalmente do cristão como senhor livre, como soberano sobre todas as coisas, tá? Então, no que diz respeito à alma, o cristão ele é um senhor livre sobre todas as coisas e ele não está sujeito a ninguém, tá? O Lutero ele vai dizer assim: nenhuma coisa externa, seja qual for, o torna justo ou livre, pois nem sua piedade ou justiça, nem sua liberdade, nem sua maldade e servidão são corporais ou externas. A única coisa indispensável para a vida e a liberdade da alma é a palavra de Deus, recebida pela fé, porque a justificação não provém de ritos externos ou boas ações, mas exclusivamente da confiança inabalável na palavra de Deus. Tá? Alguma dúvida até aqui? Alguém tiver algum comentário? Começar logo te perguntando o nome do livro, né? Uhum. Quando a gente ouve essa expressão assim, pelo menos a mim soa estranho no ouvido, né? Uhum. O homem é senhor e soberano sobre todas as coisas. Isso. Então, assim, você vai explicar no decorrer da aula ou você já quer pontuar agora? Ou no decorrer da aula você vai explicar o que significa isso? No decorrer, a gente vai. É. Até porque essa é justamente essa separação, né, essa dicotomia que ele faz, que faz essa diferença. Né? Nós somos livres, soberanos sobre todas as coisas, mas nós temos um corpo, temos um homem exterior, precisamos viver no mundo, então estamos sujeitos a todos.
Não, não. Somos justamente por causa de Deus, tá? Então, ao longo a gente vai, tá bom? Isso daí, isso aí, isso aí. Não é uma soberania por si, né? O homem não é soberano por si. O homem é soberano porque Deus é soberano. É, aham. Ah, tá. Ah, aham, sim. Sim, sim, sim. É, Lutero. Eu gosto dessas literaturas assim. E essa é uma tradução antiga, eu esqueci quem é o tradutor. É uma tradução até que já está em domínio público. Então é bem. Uhum, tá. Não. Não, ao longo a gente vai ver isso, tá bom? A gente vai ver, não tem problema não. É, cadê? Deixa eu ver. Tá. Então vamos ler alguns textos, tá? Efésios 2, versículos 8 e 9. Como é que ele vai explicar a justificação pela fé? Ele vai explicar pela analogia da árvore e dos frutos, tá? Então ele vai dizer que a justificação precede as obras, porque a fé precede as obras. Então vamos ler, quem encontrar Efésios 2, versículos 8 e 9, por favor. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorifique. Isso, obrigado. Então aqui a gente nota que a fé ela precede as obras, tá? Então a fé é o homem interior, pertence ao homem interior, e as obras pertencem ao homem exterior, tá? Vamos. Mateus, capítulo 7, versículo 18. Aqui a gente já começa a pontuar a questão, Henrique, tá? Mateus 7, versículo 18. Quem encontrar pode ler, por favor. Isso aí. Obrigado. Então, aqui, então ele vai dizer, assim como uma árvore não se torna boa por produzir bons frutos, ela produz frutos bons porque ela já é uma árvore boa, tá? Então, o ser humano também não se torna justo ou bom diante de Deus por realizar boas obras. Então, é necessário que a pessoa seja boa antes de poder realizar qualquer obra que seja considerada boa, tá? Ele vai dar também um exemplo da casa, tá? De uma casa bem ou mal construída. Tá? A casa, ela não faz o construtor bom ou mal, tá? Mas o construtor, ele sendo bom, levanta uma casa boa, sendo mal, ele levanta uma casa ruim, segundo a aptidão ou inaptidão dele, tá? Então, assim, tal qual o executor, será também a sua obra, tá? Então as boas obras, elas são tidas como consequências naturais e inevitáveis de uma fé viva, tá? As boas obras servem apenas para revelar, ou melhor, as obras, né, sejam boas ou mais, servem apenas para revelar exteriormente perante os demais homens se a árvore é boa ou má, tá? Só que a ênfase dele vai ser sempre na fé, tá? Que é dada por Deus. Ele não vai enfatizar na bondade humana, mas sim que a fé ela é boa, né? Sendo boa, então ela vai produzir bons frutos. Sendo má, ou seja, sendo incredulidade, ela vai produzir frutos ruins. Tá? Relembrando o que é justificação, resposta da pergunta 70 do Catecismo Maior de Westminster diz assim: a justificação é um ato da livre graça de Deus para com os pecadores, no qual ele os perdoa, aceita e considera justas as pessoas diante dele.
não por qualquer coisa neles operada, nem por eles feita, mas unicamente pela perfeita obediência e plena satisfação de Cristo, a eles imputadas por Deus e recebidas somente pela fé, tá? Então a gente aqui percebe que não é do homem, né? Tudo que nós falaremos aqui sobre o homem vem de Deus, tá? Então o homem não é soberano sobre todas as coisas, absolutamente. Tá. Vamos pegar aí o Romanos, capítulo 3, versículos de 22 a 25, tá? As letras ficaram tão pequenininhas que eu estou sofrendo para ler. Peraí, deixa eu ver se consigo aumentar essas letras, mas só que agora ficou difícil de ver o todo. Tá. Melhorou. Romanos, capítulo 3, versículos 22 a 25. Quem encontrar pode ler, por favor. Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé do sangue do seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Obrigado. Romanos 4, tá? Próximo capítulo, versículo 5. Nós temos aí mais um texto falando sobre a justificação pela fé. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada com justiça. Obrigado. Então nós temos aí esses dois textos falando sobre a justificação pela fé, tá? E notem que, já adiantando um pouco, né, tudo que o homem interior, né, recebe, tá, de Deus, ele externaliza no homem exterior, tá? Ou seja, ele coloca em prática. E mais à frente a gente vai ver isso, tá? Como é que isso acontece. Então, o que a ênfase, né, sobre a fé, tá? A fé, ela é apresentada como uma aliança matrimonial, tá? Então, pela fé, a alma, né, a noiva é unida a Cristo, o seu noivo, ocorrendo o que Lutero chama de feliz troca, tá? Alguns autores vão falar em feliz intercâmbio. Aqui nas palavras dele, Cristo e a alma se tornam um só, de maneira tal que tudo quanto ambos possuem, bens, felicidade, tudo, enfim, possuem em comum. O que Cristo tem pertence à alma crente, e o que a alma tem pertencerá a Cristo. Ou seja, Cristo assume os pecados da alma e entrega a ela sua justiça eterna e salvação. Tá? Então ele vai sempre dar ênfase à união mística, né, entre Cristo e a sua igreja. Tá? Essa é a ênfase que ele dá. Eu percebi que ele dá pouca ênfase no sentido jurídico, né, no sentido forense da justificação. Ele vai dar maior ênfase na união mística entre Cristo e a sua igreja. Alguém quer falar alguma coisa? Está todo mundo quieto. Só não deixem para 10 horas, tá? Vamos lá. Ó. Então, por que a justificação acontece, tá? Né? Se tudo que a alma humana tem pertence a Cristo, né? E se tudo que Cristo tem pertence à alma humana, né? Como é que essa justificação acontece, né? Porque a justiça de Cristo, ela é invencível, ela é eterna e é onipotente, tá? Então, ao assumir o pecado da alma, Cristo o aniquila em sua própria justiça, pois nenhum pecado pode resistir a ele, tá? Então, a alma é libertada da condenação e dotada de uma justiça superabundante.
que não lhe pertencia originalmente, mas que agora é sua devido a essa aliança matrimonial, tá? Por isso que ele vai dizer que a fé é como uma aliança de casamento, tá? Então a justificação ela não é uma conquista pelo esforço humano, mas é uma concessão gratuita através da união mística, tá? Onde a identidade do cristão deixa de ser definida pelo seu pecado e passa a ser definida pela justiça de Cristo, tá? Então é a partir daqui que o homem passa a ser soberano sobre todas as coisas, tá? Vamos lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Ah, tá, obrigado. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Então, vamos lá. Esse versículo, ele nos traz algumas implicações, tá? Uma delas é a libertação da nossa consciência. O que isso significa? Deixamos de olhar para nós mesmos, tá? E para a nossa culpa e passamos a repousar na justiça de Cristo, né? Porque a justiça de Cristo agora nos reveste, tá? Então nós temos a nossa consciência libertada do peso da culpa, tá? Recebemos também uma nova dignidade, tá? A alma anteriormente ela era uma mendiga, agora ela é uma rainha espiritual, participando da soberania de Cristo sobre o pecado e a morte, tá? Então a gente passa, né, por causa de Cristo, a ter soberania sobre o pecado e sobre a morte também. Paz com Deus, tá? É uma outra implicação da justificação pela fé. Porque o crente ele agora pode repousar na justiça de Cristo. As suas faltas, né, os seus pecados pertencem a Cristo. Como nós já vimos, né, Cristo vence o pecado, né, e a perfeição dele pertence a nós, tá? A perfeição de Cristo pertence ao cristão. Alguém quer falar alguma coisa? Pode comentar. Agora eu acho que eu entendi o que ele Pode falar. nossa. E também existe, às vezes, quando nós usamos certos termos, né? De que meio anacrônicos ao nosso tempo. Sim. Então, assim, o que ele está querendo dizer, provavelmente agora você ficou vendo aqui, eu acho, né? Que é justamente essa, é uma antítese entre, quando ele usa soberano e servo, são naquelas relações mesmo, naquelas relações de escravidão que havia na época. Sim. Alguém é escravo e alguém que é senhor desse escravo. Isso. Então é no sentido de uma liberdade tal, uma liberdade tão completa, que não tem absolutamente nada que possa nos privar de liberdade. Não tem nada que tire a nossa liberdade, não tem nada que tenha poder para nos escravizar. Isso aí. Aí você está pontuando aí, porque está falando sobre a nossa culpa, né? Sobre a consciência, Isso aí. você vai continuar falando. Então é uma liberdade completa, ele não está falando de soberania no sentido Não. pleno, como a gente Não. é porque às vezes o termo sugere, né? Quando você fala de soberano sobre todas as coisas, meio que soa para o nosso tempo, pode soar meio. Isso. É uma liberdade completa que Cristo proporciona e que não nos permite, ou nada ao nosso redor é possível a nos escravizar. Isso. Aí ele vai, por isso que ele fala, nem o pecado, nem a morte, né? O cristão, ele tem poder sobre o pecado e sobre a morte porque, né, Cristo lhe confere esse poder, tá? Então é exatamente isso. Inclusive, eu esqueci de falar que ele gosta muito de fazer essa tensão entre senhorio, né, liberdade, servidão, né? O senhorio e o servo. Ele vai falar, aí mais adiante a gente vai ver, daqui a pouco, vai falar sobre lei e promessas dentro da palavra de Deus, tá? Ele gosta muito de trabalhar com essa tensão. E eu gosto muito de apreciar essas tensões. Aí eu sempre trago que eu gosto, tá? Eu gosto muito. Bom, acho que todos já perceberam, né? Gosto muito de Lutero, Bavinck, eu gosto muito dessa galera antiga. Bom, então vamos lá. Agora nós vamos falar sobre a palavra de Deus como alimento da alma, né? Anteriormente nós vimos que a única coisa indispensável para a alma humana é a palavra de Deus, tá?
recebida pela fé, obviamente. Vamos lá em Mateus, capítulo 4, versículo 4, por favor. Quem encontrar pode ler. Isso aí. Então a gente percebe que existe aí uma ênfase, né, a palavra de Deus sendo apresentada como alimento para o ser humano, tá? Ele vai dizer aqui que a palavra de Deus é o único alimento da alma, tá? João, esse eu vou ler, tá? João 17, versículo 17, até porque é pequenininho, aí eu vou bancar o esperto. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade, tá? Então nós vemos aí a importância da palavra de Deus na santificação do homem. Vamos lá em Salmos 119, versículo 105, tá? Isso daí. Muito bem, obrigado. Isaías 55, versículo 11. Assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará a minha praça, e prosperará tudo para que a enviei. Obrigado. Então nós temos aí, tá? A palavra de Deus sendo apresentada, tá, em sua eficácia plena, tá? Ela não volta para Deus vazia. Então, anteriormente nós vimos que o homem, tá, interior, tá, a alma humana, ela não precisa de nada externo, tá? Ela não precisa de nada material para ser justa. Somente a palavra de Deus é capaz de alimentar a alma do homem, tá? Então, aí nós temos, tá, a distinção que Lutero vai fazer dentro da palavra de Deus entre lei e promessa. Então, ele diz assim: os mandamentos nos indicam e ordenam toda classe de boas obras, mas com isso não estão já cumpridos porque ensinam retamente, mas não auxiliam, tá? Então, aqui eu vou explicar, tá? Porque é Lutero escrevendo, então é um pouquinho... a frase fica um pouquinho truncada. Instruem acerca do que é preciso fazer, mas não fornecem a força necessária para realizá-lo. Ou seja, os mandamentos foram promulgados unicamente para que o homem se convença por eles da impossibilidade de obrar bem e aprenda a reconhecer-se e a desprezar-se a si mesmo, tá? Então, o que Lutero quer dizer aqui é que os mandamentos, tá, eles nos esclarecem tudo que nós precisamos fazer de boa obra. Só que a gente não consegue por causa do pecado, tá? Então, não existe nos mandamentos auxílio, né, para nós os cumprirmos, tá? Nós precisamos de redenção, nós precisamos ser justificados pela fé, tá? Então, ele vai dizer que as promessas elas vão nos dar esse sustento necessário para que possamos cumprir os mandamentos de Deus, tá? Então ele diz que os mandamentos eles servem para nos mostrar o quão miseráveis somos, para reconhecermos a nossa incompetência, tá? Se é que posso dizer assim. Então a lei para ele é o diagnóstico da escravidão, tá? Ela tem o propósito pedagógico de mostrar ao ser humano sua própria impotência e pecado. Tá? Ela convence o homem de que é impossível salvar-se por esforço próprio. Tá? E aí ele vai dizer que a promessa é a concessão da liberdade. Tá? Quando o ser humano reconhece sua própria insuficiência, crer em Cristo lhe oferece graça, justificação, paz e liberdade. Então, o que a gente não consegue realizar pelas obras da lei, recebemos pela fé nas promessas, que entregam para nós aquilo que o mandamento exige. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa?
Não? Então vamos continuar aqui. Tá? Então, a liberdade cristã ela vai ser definida como a libertação da tirania da lei e das obras como meios de salvação. Percebam, como meios de salvação. Né? Estamos livres, tá, da lei e das obras como meios de salvação. Tá? Então, o cristão ele se torna senhor de todas as coisas, porque através da fé na promessa, ele já possui tudo o que precisa para ser justo e salvo. Tá? Logo, a lei se torna inútil para o propósito da justificação. Então, é isso que o Lutero quer dizer com o senhorio do homem, com a soberania do homem. Né? Já temos tudo o que nós precisamos para sermos justos e salvos. Tá? Então, nisso consiste a soberania do homem. Tá? Então, a liberdade é o fim da ansiedade religiosa e da negociação por méritos, né? A famosa barganha que muitos praticam. Tá? O cristão ele não pratica o bem para comprar o céu, porque o céu já lhe foi dado pela promessa de Deus. Então, nós estamos livres para servirmos. Tá? Uma vez livre do medo do castigo da lei, o cristão pode usar sua liberdade para se tornar servo de todos, servindo ao próximo de forma voluntária e desinteressada, transbordando o amor que recebeu na promessa divina. Tá? Em suma, né, então, a distinção define a liberdade como o estado em que a consciência não é mais governada pela lei que condena, mas pela promessa que liberta, permitindo que o crente viva em Cristo pela fé e no próximo pelo amor. Tá? Pode falar. A soberania do homem, então, seria a soberania dada por Deus Isso. através da justificação. Isso aí. Tá? Um nome para abranger assim, o tamanho da liberdade, né? Para demonstrar assim, que nós somos completamente livres, literalmente, não existe nenhuma influência externa. Isso aí. Até interna, podemos dizer, né? Nossa natureza pecaminosa, que nos possa escravizar. Isso aí. Isso. Nem interna, porque ele vai dizer que Cristo, né, levou nossos pecados. Então. Sim. Sim. Uhum, Somos completamente livres. Isso daí. Tá? Nisso consiste a soberania. Somos completamente livres. Tá? Porque nenhum meio externo pode nos afastar do amor de Deus, né? Parafraseando o apóstolo Paulo. Eles se acham livres, ele acha que nós que estamos presos. Isso daí, Mas é justamente o contrário. Eles que são livres. Isso. Porque tudo que é externo a eles, né, os afetam, né? Quando você chegar na parte do homem exterior, né, quando você for falar sobre isso, a gente vai perceber que, então, todos os homens são escravos, em algum sentido, os crentes e os não crentes, mas só os crentes são livres. Isso aí. Só os cristãos são livres. Pode falar. Pode falar. Nossa liberdade é de escolha, na verdade, né? Escolher entre fazer o bem ou fazer o mal. Que a pessoa que não tem a Cristo, ela não tem essa liberdade. Ela jaz ali no pecado. Ela está escravizada. Isso. Ela está escravizada pelo pecado. Está livre. Isso. Ele é soberano, tá? Sobre o pecado, tá? Então, Mas só para verificar, ele já começou a explicar, e é fato, né? Essa questão de nós termos a capacidade de vencer a nossa inclinação pecaminosa, né? Que essa liberdade de escolha pelo poder do Espírito, ela é parte da liberdade. Porque, por exemplo, ele estava falando ali, falando sobre a liberdade da nossa consciência, nós não podemos ser acusados, né? Pois sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, como diz o Então nós temos, a liberdade é abrangente, essa aí é uma parte da liberdade, né? Ela é completamente abrangente, por isso o termo soberano.
Isso aí. Isso, tá? Pode falar. A gente está sendo colocado, eu vejo como algo formidável e algo que poucas vezes nós pensamos dessa forma. Porque às vezes a gente pensa que ser cristão é a gente se fechar num grupo de regras e conforme eu vou executando aquilo ali, eu sou bem sucedido. E quando aquilo ali se torna um peso para mim, é porque algum mal que está em mim e eu não consigo executar. A verdade, o que está sendo colocado para a nossa aplicação, é até eu enxergar o mal em mim, é o efeito dessa justificação. Até eu perceber essa escravidão que há dentro de mim, já é o efeito de Deus trabalhando na minha consciência para eu chegar nessa conclusão. Porque o problema é o seguinte, o problema quando a gente fala de bons frutos e boas obras, a gente sempre olha externamente, Sim. avaliando os outros, aquilo que eles são ou que deixam de ser. E aí a gente se torna um julgador de pessoas, porque a gente esquece de quando a palavra de Deus ela vem ao nosso encontro e nos deixa livre, é a liberdade de enxergarmos quem nós somos de verdade. E a dependência que nós temos total de Deus para sermos livres. Olha que loucura. É uma doideira só. Sim. Mas se a gente for entender, quando Jesus fala conhecereis a verdade e ela nos libertará, está falando muito mais no sentido de você, agora você pode fazer o que quiser. Muito pelo contrário. A liberdade que nós temos é de reconhecer a Deus como o nosso bem maior, aquilo que nós precisamos e temos que alcançar como real dentro de nós. Porque às vezes a gente exterioriza até coisas boas, mas o nosso interior está numa bagunça terrível. Por quê? Porque nós queremos apresentar coisas àqueles que estão ao nosso redor para moralmente eu ser aceito. Esse é o problema da religião. Porque, e eu não chego na conclusão de uma avaliação interna de saber que realmente quem eu sou. Eu vejo que aí que é o grande trunfo que o cristão, só o cristão, não o frequentador de igreja, só o cristão tem de chegar diante de Deus e entrar despido, sabendo realmente quem ele é. E que não é porque ele é uma pessoa ruim às vezes, a gente vai chegar nessa consciência. Se a gente for sincero, a palavra de Deus na nossa frente vai nos trazer a consciência que nós somos podres, mas chegando diante de Deus e substituindo essa justificativa que nós queremos ter por nós mesmos, nós chegamos numa conclusão maravilhosa de que o grande Salvador nos deu algo que é infinitamente maior do que o que nós podemos adquirir ou queremos adquirir nessa vida, que é a nossa justificação diante de Deus. Às vezes a gente tem esses termos e aí confunde a nossa mente por causa da exemplificação que a gente dá, mas a grande questão é que nós nos tornamos livres para nos relacionar com Deus. E aí, por sua vez, essa liberdade que nós temos com Deus nos traz a verdadeira consciência de quem nós somos. É como se nós estivéssemos abertos os nossos olhos, as escamas caíram e agora eu enxergo lucidamente o que as coisas são. Ou seja, nós saímos da matriz. Para quem conhece. Isso aí. Pode falar. Deve ser o meu sono, depois de ser hoje. E tentando elaborar a pergunta, acho que eu cheguei em uma que pode ser direta. Quando a gente está falando dessa liberdade, até esse momento da aula, a gente está se referindo única e exclusivamente à condição que a justificação coloca o homem interior, de forma que o pecado e a morte não afetam mais o destino eterno desse homem interior. Mas não necessariamente a gente não chegou no ponto em que isso se equaliza essa liberdade em relação à parte da vida real, no aspecto de tentações, quedas no pecado, do processo que é progressivo do cristão na santificação, vencendo aos poucos as questões da carne. Porque isso parece que não casa com a ideia de alguém soberano sobre o pecado e a morte.
a parte real, prática do dia a dia. Apesar de eu entender que a alma, na condição que Cristo concede na cruz, uma vez salvo e justificado, está plenamente garantida com Deus. Mas essa parte real do dia a dia, eu não consigo entender que liberdade de escolha é essa, ou que tipo de poder pleno e soberano é esse na parte prática da vida, entendeu? Eu estou com essa dúvida ainda, como que eu equalizo a liberdade cristã da condição da alma, homem interior, com essa parte prática. Tá. É porque você tem o homem exterior, tá? Já adiantando um pouco, você tem um homem exterior, né? E o seu homem exterior, ele precisa ser disciplinado, tá? Nas palavras dele, tá? Então, você não, nós, nós todos, tá? Nós precisamos disciplinar o corpo. Então, ele vai dizer que nós precisamos viver, tá? De acordo com a nossa alma, de acordo com o nosso homem interior. O ponto dele é que isso não vai te dar salvação. Isso é decorrente da sua salvação. Tá? Isso aí, tá bom? Então, a gente está no homem interior até o momento. Mas ainda assim, mesmo quando a gente chegar lá na parte do homem exterior, e vai ter esse conflito, e a gente vai chegar à conclusão que ainda que sejamos livres, nós pecamos, o fato é que mesmo quando a gente cede à tentação, isso não nos faz escravos. Isso aí. Então, existe uma liberdade. Ainda existe um conceito de liberdade ali. Né? Isso aí. Porque assim, quando a gente cede à tentação, o corpo ele continua, tá, caindo na tentação, mas a sua alma ela continua livre. Mas isso não é um ato de escolher o pecado naquele momento, graças à liberdade do homem interior. É uma queda. É uma queda. Isso aí. Isso aí. Porque o teu homem exterior, por ele ser exterior, ele sofre influências de meios externos. A sua alma não, entendeu? Mas essa liberdade da alma não dá autoridade ou concede o poder da liberdade de escolha. Sim, concede. Concede. Não, concede. Concede. Os nossos símbolos de fé dizem que nós temos uma dupla natureza. Nós temos uma inclinação natural pelo pecado, né? Nós chamamos de pecado original, mas nós temos o poder do Espírito Santo de lutar contra essa inclinação. Então, o crente pode escolher não pecar. Esse não pode. Ele escolher aceitar o pecado não é um poder da liberdade do homem interior. Isso não é uma afirmação da alma, certo? Não, é a inclinação natural, que todos nasceram, né? Mas existe liberdade no sentido de que o ímpio não possui uma atuação do Espírito Santo dentro dele que o permita vencer o pecado. Isso, então, e o crente, sim, o crente pode escolher não pecar. Ainda que a gente saiba que a gente não vai escolher sempre. Mas existe uma liberdade nesse sentido. É só um cuidado de esclarecimento, porque a pergunta da Rosana foi a respeito do que é esse poder que o homem recebe, a liberdade que o homem recebe. Não é liberdade de escolher pecar ou não pecar. É uma questão de poder resistir e poder escolher servir ao Senhor. Sim. Sim. Isso. Só pode pecar. Ah, tá. Sim. A resposta de liberdade de escolha parece que dá dois caminhos, entende? E aí, no caso, o que a gente ganhou para escolher foi a liberdade do homem interior nos permite escolher servir a Deus, coisa que não podia ser escolhida antes. Sim. É isso que a gente ganhou. Mas só para entender, mas você está querendo dizer então, mas a gente também pode dizer não ao pecado, pelo poder do Espírito. Esse é o poder que a gente ganhou. Isso, exato. E o que a gente não ganhou? Só esse esclarecimento. Não, mas eu entendi, mas só para eu entender também. O que a gente não ganhou? A liberdade de pecar. Não, você está dizendo que a gente, isso é o que a gente ganhou. E o que a gente não ganhou? Porque você está, por exemplo, a gente está dizendo que no meio de uma tentação, porque chegamos a gente está adiantando de algum mistério, mas até para todo mundo entender, chegamos na tentação. O crente, ele pode, pelo poder do Espírito Santo, dizer não àquela tentação. Perfeito. Ganhamos esse direito. Liberdade. Essa justificação. Isso. Mas a grande questão é que nós não somos livres para pecar. Isso, mas a pergunta da Rosana, eu acho que ainda não estava claro se ela assistiu o advogado me corrija, mas não estava claro que a gente estava falando só do homem interior ainda, entendeu? E aí quando a resposta vem como liberdade de escolha, é uma graça vinda da justificação, parece que é para poder escolher qualquer uma das coisas.
Antes a gente era escravo do pecado, agora a gente pode escolher qualquer coisa. Ah, incluindo o Tava pecado. claro que era só Incluindo o pecado? Exato. Não, aí não. É porque. Tá. Eu não estou te falando, era essa a compreensão. Não, eu coloquei Romanos. Eu entendi isso. Quando ele fala sobre o homem interior, Romanos capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8, ele chega na conclusão ali de que nós não deixamos nunca de ser escravos. Nós sempre permanecemos escravos, mas deixamos de ser escravos do mundo, do pecado, do diabo, e passamos a ser escravos de Cristo, da justiça de Deus. E esse ser escravo de Deus não é uma liberdade para pecar. Aí quando eu posso pecar, está tudo isso. Ah, não, entendi. Agora não, entendi. Entendeu? Como A se essas coisas aplicação, diferentes. às vezes, agora eu vou jogar aqui para a maioria que é membro, às vezes a aplicação dos ensinos que nós temos aquela aplicação, até que a gente chama de boa, mas é eficaz para a compreensão de algo que você está falando, Leandro, de conceitos filosóficos profundos que às vezes para a gente se torna simples. Não é porque eu tenho capacidade, mas às vezes essa aplicação eu consigo fazer em mim, mas nem todos conseguem. Entendeu? A questão Entendi. de ser escravo de Deus, sou estranho. Mas como é essa situação? Isso às vezes é importante. As conclusões que a gente chega, até para quem fazer alguns. Não, mas é importante toda essa interação. Toda essa interação aí é importante, porque, como eu já falei, eu gosto da galera antiga, gosto do modo que eles falam, do modo que eles colocam as coisas, quero entender aquilo dali. Aí quando eu trago, trago. Pode. Entendeu? Vai ficar um pouco truncado. Vocês podem me interromper. Não tem... Pode falar. Está fazendo mais sentido os versículos que você trouxe no começo, para mostrar a liberdade e servidão. A parte que a gente está agora é da parte da liberdade e da condição da alma. A parte da servidão você vai chegar ainda. Isso aí, tá? Porque o que ele faz é ele sempre trabalhar com essas tensões, tá? Ele vai sempre trabalhar com essas tensões. Então ele vai trabalhar liberdade e servidão. Aí ele vai colocar a tensão entre a alma e o corpo, né? Então, o homem interior e o homem exterior. Ele vai ficar sempre trabalhando com tensões. Já quer chegar lá. Só para saber se o livro fala sobre isso, é o mesmo efeito que quando Jesus põe o discípulo no monte e fala, vigiar a carne é fraca, mas sabendo desse contexto aí, esse homem exterior. Sim. Tá, sim. E você também tocou num ponto interessante que ele trata no livro, mas eu não trouxe, que é quando ele vai falar sobre a analogia da árvore e dos frutos, tá? Porque geralmente a gente quer reconhecer, né? Até Jesus vem falando, né, sobre os falsos profetas, não é isso que ele fala no texto? Agora não estou me recordando o contexto do texto. Mas ele fala que pelos frutos conhecereis a árvore. Só que aí o Lutero, o que ele vai dar? A ênfase dele vai ser que a gente precisa ter cuidado em observar que a gente precisa olhar para os nossos frutos, né? Não para os frutos dos outros. Porque o outro, ele justamente, né, porque ele cai, ele pode produzir frutos ruins, mas a árvore ela pode ser boa e não ruim, entendeu? Ele vai trabalhar isso daí, entendeu? E ele vai dizer que a gente não pode julgar precipitadamente. Decepcionados com Deus, é por isso, porque olha para o ser humano, pastor, principalmente a parte da liderança, eu quero ver nele coisa para espelhar, e dá certo isso. Só que a gente não chega no ponto de maturidade de saber que ele é ser humano como eu. E a palavra que é o efeito nele também tem que acontecer em mim. Isso aí. Se eu ver nele, eu tenho que ver. Isso aí. Esses conceitos que a gente perde. Isso. Isso aí que é a base do cristianismo. Isso aí. Aí ele vai dizer que a nossa preocupação tem que ser com a nossa fé, provar se nós somos árvores boas, né, para podermos produzir bons frutos e não ficarmos olhando
para os frutos dos outros, né? Para julgar se as árvores alheias são boas ou ruins, porque, né, isso não vai dar certo. Essa verdade nos traz que, chegando nos pormenores, a gente sempre vai ver que a gente é uma árvore que não é boa, não. É. Entendeu? Olhando nos frutos, olhando para o homem exterior. Entendeu? Então a gente chega a várias conclusões na vida dos outros, mas na nossa, a gente sempre chega nas melhores conclusões. Isso aí, entendeu? Isso aí, ele vai falar sobre isso. E eu nem trouxe, mas foi bom você ter tocado nesse ponto aí, que ele fala também sobre isso, tá? Então agora, deixa eu ver aqui. Eita, minha gente, a hora já foi, hein? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui o que falta aqui. É porque o que acontece? Se eu começar agora esse assunto aqui, que é um bom assunto próximo, não vai dar para terminar, não. A gente vai... Já são 9h53 já, então vamos deixar para a próxima aula, então. Que aí a gente não perde o assunto no meio do caminho, tá? Que é o próximo sobre o sacerdócio universal de todos os santos. Tá bom, irmãos? Então, alguém quer comentar mais alguma coisa? Faltam 7 minutinhos aí. Alguém quer falar mais alguma coisa, tirar alguma dúvida? Tá? E assim, sempre podem me interromper, tá? Podem me interromper, que eu não tenho problemas com interrupções, não. Se eu não souber também, eu vou dizer que não sei. E vida que segue, depois eu vejo se consigo esclarecer ou não, pode falar. Da Liberdade Cristã. Ele foi publicado em 1520. É um livretinho pequenininho, mas bom, rapaz. Gostei muito. Muito bom, eu gostei muito. Por isso que eu falei com o Henrique, mas o assunto é muito bom. Só lembrando uma alusão que eu em relação ao treino. O treino é livre quando ele está no trilho. Então, acho que essa alusão cabe bem nessa aula. Sim. Em relação à filiação, acho que uma alusão também boa é que o próprio filho deu na parábola dos dois filhos. O filho para questionar. Ele fala sobre o filho que disse que o pai fala para ele, já é Deus, você já é filho. É isso. O outro que não fez, que fez as mais, ele não foi deixar de ser filho. Isso aí. Tá vendo? A analogia aí da árvore boa também. Você vê a fé, né? Que assim, o que ele diz é que o importante, né, é a fé, né? Que nós somos justificados pela fé. Então o que importa é o homem interior. Então o exterior nem sempre ele vai, né, se alinhar, porque a gente tem a queda, tá? Então a gente sofre, o homem exterior ele sofre os efeitos do pecado, ele sofre os efeitos do que é externo a ele. Tá? Mais alguém? Então vamos terminar? Vamos ficar de pé para orar? Quem quiser orar, por favor. Já fiz a primeira. Alguém faz a última? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por este dia, por este momento. Eu, em particular, Senhor, agradeço pela vida de cada irmão aqui. Cada presença, cada leitura que fazemos, cada olhar que nós nos aproximamos da Tua Palavra. Eu te agradeço, Senhor, porque esse é um grande privilégio que temos. Às vezes nós não reconhecemos as bênçãos que estão ao nosso redor, o sol que brilha, a manhã que vem com toda a força, as coisas que acontecem ao nosso redor, a nossa família, nossos familiares, e vemos somente as dificuldades que estão no nosso caminho. Mas que essas dificuldades também, Senhor, são bênçãos porque nos tornam mais fortes diante de Ti. Nos prova, Senhor, para nós mesmos que nós podemos, não porque nós temos a capacidade disso, mas que nós podemos porque o Senhor nos capacita para isso. E que o Senhor nos separe, Senhor, a cada dia, por todos os momentos que possamos passar daqui em diante, que o Senhor nos separe, Senhor, e nos faça somente olhar para Ti. Ao trilho que nós corremos,
como um trem, uma locomotiva, Senhor, num trajeto rumo ao céu. Possamos estar sempre, Senhor, no trilho, pautado as nossas vidas na Tua palavra. E quando nós cairmos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos coloque no trilho novamente. Para sabermos que a Tua mão é forte e que o Senhor é maravilhoso, é misericordioso e o Teu amor dura para sempre. Amém. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, por essa aula, pela vida do Breno, pela vida de todos os irmãos que estão dispostos, Senhor, a falar do Teu amor, a falar da Tua palavra. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, esta é a minha oração. Amém. Amém. Graças a Deus.